Operação Postal Off. Polícia Federal combate fraudes nos Correios. 110 agentes cumprem mandados de busca e apreensão em 3 estados. No Rio de Janeiro, operação fecha a rádio pirata na comunidade da Maré. STJ decide que execução de dívida de condomínio pode incluir parcelas a vencer. Nesse caso, podem ser aplicadas as mesmas regras do procedimento comum de ações de cobrança. E ainda, como postagens nas redes sociais podem interferir no trabalho. Olá, boa tarde. A Polícia Federal realiza hoje a Operação Postal Off contra fraudes nos Correios. 110 agentes cumprem mandados de busca e apreensão em 3 estados. Quem tem os detalhes da operação e conta pra gente agora é a repórter Carolina Chaves, com quem conversamos ao vivo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, também estão sendo cumpridos mandados de prisão nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e nos municípios, em 4 municípios do estado de São Paulo. Todos expedidos pela 7ª Vara Federal de Florianópolis, Santa Catarina, onde as investigações começaram. Até agora, 9 pessoas foram presas, incluindo o ex-deputado federal Índio da Costa. Segundo a Polícia Federal, um dos modos de atuação dos criminosos era identificar os grandes clientes dos Correios e forçá-los a encerrar contrato com a autarquia para então contratar as empresas dos envolvidos. Polícia Federal estima um prejuízo de 13 milhões de reais. E para tentar recuperar esse valor, a Justiça já determinou o bloqueio de contas bancárias e também a apreensão de bens dos envolvidos. Os Correios informaram que estão colaborando com as investigações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Federal realizou, em parceria com a Polícia Militar, a Operação Rádio Pirata. O objetivo é combater a atuação de rádio clandestina na comunidade da Maré. 27 policiais participaram da ação. 8 viaturas blindadas foram usadas. Uma rádio clandestina que funcionava no Complexo da Maré foi fechada e os equipamentos transmissores apreendidos. Ninguém foi encontrado no local. Segundo a polícia, a rádio pirata interferia nos voos dos 2 aeroportos do Rio de Janeiro. Pelo menos 3 aviões no Santos Dumont tiveram que suspender o pouso por interferência na comunicação com a torre de controle. A operação foi deflagrada depois que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, recebeu várias reclamações dos aeroportos. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou nesta quinta-feira ações referentes a processos trabalhistas. 2 delas tratam da validade de artigos de uma lei federal que admite a possibilidade de terceirização da atividade fim no setor de transporte de cargas. Em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu provisoriamente os processos sobre esse tema. Nessa quinta-feira, ele disse que, no caso, há uma terceirização e reforçou que o Supremo definiu que não há irregularidade. A terceirização já foi legitimada por este tribunal. Acho que esta relação é, sim, de natureza comercial e não trabalhista. E o prazo prescricional, ao incidir sobre eventual dano de natureza comercial, não sofre as restrições impostas pela Constituição. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Aqui na questão do transporte rodoviário de cargas, a coordenação, alocação de frotas de veículos, a armazenagem do produto, mapeamento de estradas e rotas, segurança envolvida no transporte, ou seja, há várias etapas e essas etapas, ao meu ver, podem ser terceirizadas. Já o ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, os dispositivos da lei são inconstitucionais e que há uma relação de trabalho e os motoristas de carga precisam de proteção. A dignidade dos trabalhadores que atuam no mercado de transporte rodoviário de cargas merece ser prestigiada em sua máxima potencialidade, especialmente quando se tratar de reconhecer-se-lhes direitos fundamentais decorrentes de uma relação para o qual a Constituição da República estabeleceu regime específico e regras próprias. As ações vão voltar ao plenário, mas ainda sem data definida.
E os destaques de todos os julgamentos da semana você confere no programa Plenárias, que estreia neste fim de semana, com reprises durante toda a semana até a próxima sessão de julgamentos, na próxima quarta-feira. Execução de dívida de condomínio pode incluir parcelas ainda não vencidas. O entendimento do STJ evita novas execuções em um mesmo conflito. O recurso julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça foi apresentado por um condomínio contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ estadual havia incluído na execução da dívida apenas as parcelas vencidas. Ao analisar o recurso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, esclareceu que, nesse caso, podem ser aplicadas as mesmas regras do procedimento comum de ações de cobrança. Segundo a ministra, a aplicação subsidiária dessas regras está prevista no novo Código de Processo Civil. A relatora lembrou ainda que o Código de Processo Civil inovou ao permitir o ajuizamento de execução para a cobrança de despesas condominiais. Este advogado explica que os condomínios só podem pedir execução se houver previsão expressa na Convenção dos Condomínios, devidamente registrada em cartório, além da ata de assembleia contendo o valor da taxa condominial. Quando acontece isso, o magistrado dá à parte um prazo específico para fazer o pagamento. Não fazendo o pagamento, inicia essa execução, inclusive com penhora do próprio bem, porque é próprio terreno, a dívida condominial, ou até bloqueios judiciais na esfera de contas bancárias podem acontecer também. Então, daí inicia-se a ação de execução. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, concedeu o benefício do indulto natalino a Flávio Henrique de Oliveira Macedo, um dos sócios da construtora Credencial. O empresário foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão pela prática dos delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele já estava cumprindo provisoriamente a condenação. O desembargador João Pedro Glebran, relator do caso, destacou que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto do indulto do ex-presidente Michel Temer. O Poder Judiciário de Mato Grosso é o segundo mais bem avaliado entre os tribunais de médio porte do país. O resultado, apontado no relatório Justiça em Números, do CNJ, mostra que a Justiça Estadual tem se esforçado para melhorar a cada dia os serviços prestados ao cidadão. Qual o resultado de empenho mais dedicação? Aumento de produtividade. Tá aí uma soma que se aplica em qualquer área. No Poder Judiciário de Mato Grosso também. E foi justamente essa matemática simples que conferiu à instituição o segundo lugar no quesito Índice de Produtividade Comparada entre os tribunais de médio porte do país em 2018. E sabe quem sai ganhando com isso? O cidadão que recorre à justiça. A justiça matogrossense também provou que, quando desafiada, dá conta do recado, viu? No último ano, por exemplo, o Judiciário de Mato Grosso foi o segundo de médio porte do país que mais recebeu novos processos. Foram quase 11.400 casos para cada 100 mil habitantes. E mesmo com a crescente demanda, a taxa de congestionamento processual foi reduzida. Ela caiu de 66,1% para 65,55%. Os casos novos, crescente, aumenta mais o nosso desafio, porque a relação baixar com casos novos é direta. Nós temos que baixar mais do que entra. Mas o Judiciário Mato-Grossense se preparou para isso, deu a resposta, baixando mais processos baixados do que os casos novos que entraram. Juízes e desembargadores de Mato Grosso são os vice-campeões em produtividade do país em relação aos outros 9 TJs de mesmo porte. A colocação, assim como todos os outros resultados, constam no relatório Justiça em Números 2019 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E que fatores contribuíram para esse ótimo desempenho geral? Capacitações, a priorização da justiça de primeiro grau e informatização são alguns. Mas não foi só isso, não. Esse sentido de unidade, de foco na sociedade, no cidadão, na prestação jurisdicional, permitiu que esses 3 indicadores fundamentais, que é o atendimento à demanda, a taxa de congestionamento e o IPCJus, que é o índice de produtividade comparado entre os tribunais, permitisse que o Tribunal de Mato Grosso ficasse ranqueado entre os melhores tribunais do país. O Supremo Tribunal Federal vai sediar nos dias 24 e 25 de outubro o seminário das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais dos países integrantes do BRICS. O tema será Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial, boas práticas, oportunidades e desafios para o Judiciário.
Os presidentes e vice-presidentes das altas cortes da África do Sul, China, Índia e Rússia já confirmaram presença. O seminário no STF antecede a 11ª cúpula do BRICS, em novembro, e que está sendo organizada pelo governo brasileiro. E você vai ver no próximo bloco quando a sua conduta nas redes sociais coloca em risco o seu emprego. Em muitos casos, não basta tirar o crachá da empresa para encerrar o expediente. Fora do trabalho, ao postar nas redes sociais, é preciso ter muito cuidado. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, divulgou o balanço do primeiro semestre de 2019. O comparativo é feito em relação ao mesmo período do ano passado. Aumento do número de ações ajuizadas e julgadas e também de conciliações. Esse foi o resultado do balanço do primeiro semestre de 2019 do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. O balanço é referente ao período de janeiro a junho e mostra que o número de ações ajuizadas subiu 9,6%, passando de um pouco mais de 66.400 em 2018 para quase 73 mil em 2019. E isso aconteceu tanto na primeira como na segunda instância. Já o número de casos julgados no regional aumentou de quase 80 mil em 2018 para aproximadamente 81 mil em 2019. Quando o assunto é conciliação, os dados revelam que o número de audiências com esse objetivo saltou de 3.637 para 6.740 em 2019, 85% a mais do que o ano anterior. Foram 13.437 processos conciliados no primeiro grau, representando 26% do total de processos julgados naquela instância, que foi de 50.633. Isso mostra que o tribunal tem cumprido o seu papel de ampliar a cultura da pacificação, não é? Haver uma mudança nessa cultura entre partes, advogados e os próprios servidores e magistrados, para que a conciliação seja uma ferramenta realmente eficaz para a resolução das disputas aqui na Justiça do Trabalho. O mau comportamento na internet pode levar à demissão. É isso mesmo, parece óbvio, mas parece que também tem muita gente que não percebe. Principalmente se o que você posta nas redes sociais contraria a política da empresa. Agência de comunicação. Empresa com muita gente jovem e antenada. Vira e mexe tem alguém olhando o que rola nas redes sociais enquanto trabalha. O uso do Twitter, Instagram, Facebook aqui é permitido. Mas o chefe pede sempre bom senso e boas práticas. Esse cuidado ele tem que ser constante. Então, mesmo no ambiente de trabalho, mesmo em casa, final de semana, descansando. Então, tem que sempre lembrar que você é um profissional de redes sociais e que você está ali zelando pela reputação de várias empresas. 116 milhões de brasileiros usam a internet, segundo o IBGE. E com tanta informação na palma da mão, é difícil não se render a uma espiadinha na hora do trabalho. Fotos dos amigos, notícias, opiniões. Em muitos casos, não basta tirar o crachá da empresa para encerrar o expediente. Fora do trabalho, ao postar nas redes sociais, é preciso ter muito cuidado. A Justiça do Trabalho usa a CLT para classificar condutas inadequadas em perfis pessoais na internet. Elas podem desrespeitar o código de ética da empresa e aí não tem jeito, é problema na certa. Tem empresas sérias, inclusive, que tomam uma postura bastante drástica em relação a comentários de funcionários na internet, nas redes sociais, seja como foto ou comentário, há demissões sim por justa causa. Sobremaneira quando você coloca conteúdo racista, xenófobo ou algo de alguma dessas ordens. E a gente continua neste assunto, conversando agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o especialista em direito cibernético, doutor Fabrício Alves, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença conosco aqui. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Como vimos ali na reportagem agora, como disse a Evelyn, nós já passamos há muito tempo, e isso parece que é irreversível, da cultura de que você bateu o ponto, saiu do ambiente de trabalho, você passa a ter uma vida absolutamente privada. Você, por conta do desenvolvimento da tecnologia, você tem que tomar cuidado com a maneira como você se expressa e onde se expressa.
Sim, com toda certeza. Hoje nós vivemos uma era da internet. Essa era da internet não é apenas no uso, no usufruto da tecnologia. Ela é sobretudo nas consequências que decorrem desse uso, dessa ferramenta. Ela é nada mais, nada menos que uma ferramenta. Então nós temos um aspecto bem interessante, que é o aspecto reputacional. Envolve não somente a reputação do próprio indivíduo, do próprio cidadão, do próprio trabalhador, mas a reputação da empresa ou do órgão ou da entidade a que ela se associa. Se ela é uma funcionária, se ela é proprietária, se ela é sócia ou se ela é simplesmente um prestador de serviços. Isso ocorre também uma associação que pode legitimar eventualmente a elaboração de políticas de comportamento por parte dessas empresas. São relações contratuais, naturalmente, um funcionário, um colaborador que entre num escopo dessa natureza, ele talvez seja obrigado a assinar um termo ou um contrato especificamente em que haja cláusulas que determinem, que se não há, é recomendável que haja, cláusula que determine o comportamento fora da empresa, o comportamento fora do ambiente de trabalho. Porque isso associa, de uma certa forma, associa as pessoas. Existe algum tipo de conflito entre direitos fundamentais nessa situação? Ou seja, um conflito entre a liberdade de expressão e o direito à imagem? É um tipo de situação muito comum, inclusive, nos tribunais? Sim, é muito comum, até porque a liberdade de expressão é um direito fundamental, está assegurado na Constituição Federal e a ele não se pode se sobrepor uma política de uma empresa, por exemplo. Em tempos eleitorais, principalmente, em que são tempos mais agressivos em termos de manifestação política, é muito comum você ver pessoas querendo se manifestar nas redes sociais. Eu não vou nem falar dentro do ambiente de trabalho, fora, como foi dito aqui. Ela vai para casa e resolve opinar sobre o candidato em quem ela pretende votar, que ela apoia. Se uma empresa eventualmente pega um post dessa natureza, flagra um post dessa natureza, chega ao conhecimento do seu patrão, do seu empregador, e ela resolve adotar uma postura punitiva em função disso, pode ser que haja, é bem provável que haja um excesso desse poder diretivo da empresa. Ela não poderia intervir dessa forma. Agora, nós temos uma situação que tem se tornado muito comum nas redes sociais, doutor, que é aquela que não é apenas uma manifestação de uma pessoa, mas às vezes até postar uma determinada imagem que tenha viralizado na internet, virou meme, como se diz, e que muitas vezes é polêmica. E nesse sentido, um caso chamou muito a atenção, peço que o senhor nos acompanhe aqui, de um garoto de 17 anos que foi torturado pelos seguranças de um supermercado em São Paulo. Ele tentou roubar um chocolate, pelo que dizem as notícias, e as imagens que circulam na internet mostram os seguranças agredindo o garoto numa sala apontada como sendo do próprio mercado. A agressão rendeu comentários nas redes sociais, como a gente está vendo agora em alguns destes posts. Eu vou poupar, inclusive, o telespectador e o doutor da leitura exatamente desse material, mas que refletem posições muitas vezes, em tantos casos como vemos assim, apoiando, às vezes inclusive com palavras de baixo calão e fazendo um discurso de ódio. É uma situação problemática, né, doutor? A repetição de um tipo de discurso e a postagem de uma imagem que pode ser agressiva. Sim, com certeza. Nós temos um ordenamento jurídico, vivemos em um Estado de direito, né? Onde as regras devem ser cumpridas, devem ser obedecidas. Então, a própria pessoa que captura essa imagem, ela já está cometendo uma violação. Vamos falar aqui do básico, que realmente é uma questão mínima, o direito de imagem. Aquele cidadão que foi flagrado naquela situação de tortura, como é o caso desse rapaz, ele teve o seu direito de imagem brutalmente violado, para citar apenas um problema, porque há vários outros problemas que decorrem daquilo. A própria agressão, a tortura que ele sofreu é um problema ainda mais grave, mas associando-se a isso, houve o direito de imagem violado também. Então, quem capturou já cometeu uma segunda ou terceira ilegalidade. Quem compartilhou, a própria pessoa compartilhou, e aqueles que receberam e replicaram o conteúdo, reproduzem também, reforçam essa ilegalidade. E todos estão sujeitos à responsabilidade, sim, tanto penal como civil, porque estão contribuindo para o dano que aquela vítima daquele fato grave está sofrendo. Não adianta você sofrer silenciosamente, você tem que ter ainda a sua imagem devassada publicamente, porque a gente sabe que o que vai para a internet dificilmente se remove. Então, há uma potencialização brutal daquelas violações que a pessoa está sofrendo. Há uma clareza em relação ao que prevê a lei, o que é crime e a divulgação dessas imagens. Mas a postura da empresa, ela pode ser mais rígida até mesmo do que a lei, causando uma demissão? Isso pode existir e pode ser legal ou não, pode ser questionado?
Eu não diria que uma empresa num quadro como esse, nesse caso específico, estaria, se ela vier a demitir o funcionário, ela estaria se excedendo, porque, quer queira quer não, as acusações são de prática criminosa. Estão acusando aqueles seguranças de terem cometido crime, efetivamente, crime de tortura. Então, de fato, nessa situação, uma empresa que vem adotar uma medida disciplinar, inclusive uma medida mais grave que a demissão, ela pode sim ter justificativa para isso, nesse caso específico. Mas, evidentemente, que em outras situações em que a empresa resolva adotar medidas disciplinares, tem que haver uma ponderação. É isso que exige a Constituição, é isso que exige a CLT. Tem que haver uma ponderação entre a falta cometida e a consequência, a punição que se deseja aplicar. Doutor, muito obrigado. Tem muitas mais perguntas, é claro, mas o tema é sempre presente. Voltaremos a ele eventualmente aqui no Jornal da Justiça. Obrigado pela participação. Obrigado. E veja no próximo bloco, quem compra produto com defeito tem o direito de trocá-lo ou de receber o dinheiro de volta. O Código de Defesa do Consumidor determina que cabe ao fornecedor e não ao cliente provar que o produto não tem defeito. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou na quinta-feira a Google por suposta coleta de dados de crianças e adolescentes usuários do YouTube sem o conhecimento dos pais para autorizar publicidade dirigida. Os dados dizem respeito à localização, a aparelho usado e número de telefone. A notificação foi feita pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. A Google terá 10 dias para apresentar esclarecimentos à Secretaria Nacional do Consumidor, contados a partir do recebimento da notificação. Quem compra produto com defeito tem o direito de trocá-lo ou de receber o dinheiro de volta. O Código de Defesa do Consumidor diz ainda que cabe ao fornecedor provar que o produto não tem problema. Mas para fazer valer essas garantias, muita gente precisa buscar a justiça. Na hora de comprar, o ideal é escolher com cuidado, analisar bem se o produto está em perfeitas condições. Mas mesmo assim, o problema pode vir depois da compra. O servidor público Leonardo lembra bem da dor de cabeça que passou ao comprar um computador para trabalhar. O aparelho começou a dar defeito assim que chegou em casa. Ele só conseguiu resolver um mês depois e porque reclamou na internet. A população não tem consciência dos próprios direitos. Eu acho que falta informação e consciência da população, porque eles manipulam com os consumidores porque eles não sabem do direito do Código do Consumidor. Nessas situações, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito de que o produto defeituoso seja trocado ou de ter o dinheiro de volta. Mas quando isso não ocorre, o caso pode parar nos tribunais. Foi o que aconteceu em Santa Catarina. Uma mulher levou o caso à justiça porque a loja onde comprou uma cama não resolveu o defeito do produto, que estava com uma mola estourada. Depois de 4 meses sem solução, o estabelecimento alegou que não teria como repor o produto por não ter mais ele em estoque. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o juiz responsável pelo caso condenou a loja por falha na prestação de serviço e por descaso com a consumidora. Agora a cliente vai ter que ser indenizada em R$10 mil por danos morais e quase R$1.000 por dano material. O Código de Defesa do Consumidor determina que cabe ao fornecedor e não ao cliente provar que o produto não tem defeito. É a chamada inversão do ônus da prova. A recomendação é tentar manter uma relação amigável e solucionar de forma rápida o problema. Também é importante ficar atento aos prazos para trocas ou devolução de pagamentos. Vou comprar um alimento, certo? O alimento é um bem não durável. Então, o prazo para reclamação seria de 30 dias. E os bens duráveis, no caso, né? Uma cama, uma máquina de lavar, aí seria o prazo para poder, no caso, reclamar de 90 dias. Tá? Mas esses prazos são contados a partir do recebimento do bem. Agora, se porventura o bem tiver um vício oculto, esses prazos serão contados a partir da ciência do vício. Tem de ficar atento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a proibição do evento chamado Pega do Porco, no município de Araricá. O Movimento Gaúcho de Defesa Animal ajuizou ação civil pública com o objetivo de impedir jogos ou disputas que possam causar sofrimento físico e psicológico em animais. A multa é de R$30 mil por evento em caso de descumprimento da decisão.
Uma liminar já havia sido concedida proibindo a atividade e o município de Araricá recorreu ao Tribunal de Justiça contra a decisão em primeiro grau que vedou a realização da pega do porco na lama, prevista para se realizar na Festa das Azaleias em agosto passado. Nos autos do processo foi anexado um vídeo do evento, alegando inexistir crueldade ou maus tratos que lese física ou psicologicamente os leitões. Ao analisar o recurso no Tribunal de Justiça, a relatora do processo, desembargadora Matilde Chabar Maia, disse que a Constituição Federal estabelece que o poder público tem o dever de proteger a fauna para as gerações do presente e do futuro, proibindo atividades que possam submeter os animais a crueldades. A magistrada destacou ainda que ficou suficientemente comprovado que a prática causa estresse psicológico nos animais, podendo levá-los à morte. A decisão do judiciário foi comemorada por ativistas que defendem os direitos dos animais. Dizzy Ayala é autora de livros e mantém um blog que trata deste tema. Para ela, a decisão é um passo a mais em direção à conscientização da sociedade para os direitos dos animais. É isso, é de alguma forma a gente enfatizar atividades de cultura humana e retirar o animal desse tipo de estresse psicológico e dano físico, né? E cada vez mais, quando a gente tem algumas conquistas assim, essa própria discussão, o amparo do campo da política e da legislação, isso vai se fundamentando e se fortalecendo, com certeza. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. E fique agora com o programa Reflexões. Tchau!